Olá, boa noite ou bom dia, para mim é boa noite. Você sabe quanto tempo você tem que esperar entre um relacionamento e outro, quando você tem um relacionamento abusivo ou um relacionamento ruim? Geralmente, quando a gente termina um relacionamento, ele é ruim. Você sabe quanto tempo você tem que esperar? Pois bem, se você quer saber, fique até o final desse vídeo e com certeza eu vou esclarecer um pouco isso para você. Se você já me conhece, muito obrigado por mais uma vez estar aqui presente num vídeo meu, numa aula minha, falando sobre personalidade, emoções e síndromes, problemas que desencadeiam outros problemas. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Reza Nusseato, sou o criador desse canal Reza Nusseato Terapias e trabalho na área terapêutica física e emocional há mais de 16 anos. Sou o desenvolvedor da técnica quiropraxia QSE, quiropraxia sistêmica emocional, onde através do entendimento daquele ponto de dor eu consigo chegar no seu emocional, desligar o gatilho e diminuir quase que instantaneamente a sua dor. E também o criador da terapia da correlação, onde eu ligo os pontos para te explicar por que algumas coisas acontecem e como você faz para mudar. Bom, hoje falando sobre relacionamentos tóxicos. E aí é o caso. O tempo certo. Vamos entender uma coisa antes de mais nada. O tempo. O tempo é um espaço entre a ocorrência e a consequência. Então, você tem ali a situação X, que é esse relacionamento. E você tem um tempo entre a situação Y, que é a resolução. Este tempo, essa linha do tempo, ela tem diretamente tudo a ver com aquilo que você acredita em relação ao que você viveu. E aí, o grande detalhe é que a gente pode estar falando aqui de um tempo muito subjetivo. Por quê? Porque quando eu falo para você um dia, um ano, não importa o tempo. Quando eu falo para você de tempo, ele é tão relativo que na realidade ele não existe como base real. Mas tem um motivo para isso. Se eu falar para você uma semana, um mês, um ano. Então, um dia, uma semana, um mês, um ano. E aí? Quanto é muito tempo? Um ano? Tudo bem. Um ano de vida para alguém que viveu 100 anos. É muito tempo? Um dia é pouco tempo? Um dia inteiro esperando uma resposta sobre se você tem ou não uma doença dentro do hospital. É pouco tempo? É muito tempo. Um dia inteiro esperando uma resposta que pode definir a tua vida é muito tempo.
Um ano para uma pessoa que viveu 90 é pouco tempo. É rápido. Só que se eu falar um dia com a pessoa que você ama, não é nada. Parece assim. Um ano esperando alguém voltar de viagem, putz, é muito tempo. Então, o tempo, ele é muito relativo. Por quê? Porque eu não tenho a certeza de quanto tempo é o tempo necessário. E aí, a gente precisa entender o seguinte: o quanto este relacionamento te fez mal, o quanto este relacionamento te magoou e te machucou. Bom, agora a gente tem que entrar numa outra situação. Por quê? Porque se eu tenho um relacionamento que me fez mal, eu preciso entender. Eu vou até apagar aqui. Eu preciso entender, então, qual o tamanho da sua qual o tamanho da sua expectativa? Será que a sua expectativa foi muito grande? Ou será que a sua expectativa foi muito pequena? E aí, quando a gente entende expectativa, a gente entende o seguinte: qual era o meu plano? Qual era o meu sonho? Qual era o meu objetivo? Então, quando eu tenho um relacionamento com um objetivo muito grande, quando eu tenho um relacionamento com uma proposta muito grande, quando eu tenho um relacionamento com uma ideia muito grande, eu sempre preciso entender que quanto maior essa proposta, maior essa expectativa, maior será o tempo. Maior será o tempo. Só que isso ainda é relativo. Por quê? Porque o problema não é só a expectativa, mas é como essa expectativa foi quebrada. Se essa expectativa foi quebrada por uma situação natural, entre uma situação que ocorreu de fora para dentro, por exemplo, a pessoa recebeu uma proposta de emprego para a Europa. E vocês tinham planos. E essa proposta era irrecusável, mas você não quis ir. E aí você fala, não posso largar minha vida aqui. Bom, é triste, é sofrido, é dolorido, mas ainda é mais fácil de aceitar e entender do que uma traição. E aí, o tempo de um outro relacionamento, ele não tem mais a ver agora com os seus planos, mas tem a ver com a frustração. E aí é o tempo que leva para você se recuperar. E aí é que está o detalhe. Esse é o grande detalhe. Quando eu estou sofrendo, eu sempre vou buscar uma forma de uma revolta. Por quê? Porque se eu estou sofrendo, eu vou colocar assim. Se eu estou sofrendo, automaticamente é porque alguém me fez alguma coisa.
Aí, natural. Ou aconteceu alguma coisa, seja o que for. Mas até aí, se eu estou sofrendo, é porque necessariamente eu estou vivendo algo que eu não queria viver, que eu não esperava viver e que hoje eu sou obrigado a viver. Neste caso, se for causado por alguém, é inerente ao ser humano criar uma forma de revolta aonde eu queira devolver para essa pessoa na mesma moeda. Por quê? Porque eu sou um ser reativo e não ativo. Se for em relação à vida, eu vou me cobrar ou me culpar, que eu não concordo, mas muita gente faz, eu vou me cobrar ou me culpar porque eu quero entender por que a vida fez isso comigo. Lembra? Eu já falei isso nos outros vídeos. Se você é novo no canal, dá uma pesquisada nos outros vídeos que eu já fiz aqui. Se você já conhece meus vídeos, você vai lembrar. Eu já falei nos vídeos sobre o fato de que o terapeuta, ele olha de cima o mapa. Então ele consegue enxergar as rotas. Nós que estamos vivendo naquela situação, olhamos o mapa do mesmo nível do mapa. Então eu não consigo ver tudo. Então, nós que estamos vivendo não conseguimos ver a vida. Nós só conseguimos sentir o que está acontecendo. Mas a vida como um todo não. Então eu não tenho como saber por que isso aconteceu comigo até que um dia isso seja esclarecido de forma natural. Então, quando a minha expectativa era muito grande, é lógico que a frustração acompanha na mesma proporção. Tá bom, Rez, mas e aí? Eu terminei esse relacionamento, ele acabou de forma ruim, agressiva, e aí tem pessoas que têm problema com pensão, e aí tá no processo, e aí tem filho no meio, e aí o marido saiu com a melhor amiga, ou a mulher saiu com o melhor amigo, e N situações. Mas e quanto tempo eu levo? Bom, o tempo agora, a gente vai falar sobre o tempo de recuperação. Esses tempos você já entendeu, que o tempo é uma linha entre o início ou ocorrido até a resolução. Que esse tempo, ele é relativo e ele pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano, ou mais ou menos. E que esse tempo ele tem a ver com o tamanho da sua expectativa. E esse tempo é o tempo que leva à sua recuperação. Até aí, simples assim, vamos entender agora sobre a recuperação, que é fundamental. Por quê? Afinal de contas, você tem que estar preparado ou preparada para iniciar outro relacionamento. O caso agora é o seguinte: eu tenho uma necessidade de amor. Então eu fabrico amor. Como assim, Rez? Eu fabrico amor? Virei uma indústria agora? É. Por quê? O amor que alguém merece de mim, sou eu que fabrico por ela. E o amor que alguém me dá, é o amor que essa pessoa fabrica. Então você concorda comigo que o amor, ele é fabricado em mim. E ele é dado ao outro. Se eu tenho essa situação, então eu tenho um amor que eu dei. Então vamos lá, amor que eu entrego para X, para outra pessoa. E eu entreguei amor por 4 anos. Dizem que tem a síndrome dos 4 anos, né? Então, eu entreguei amor por 4 anos. Aí essa pessoa rompe comigo. Aí a pergunta que eu te faço é: você não é capaz de fabricar mais amor? Ué, se a fábrica é você. Se você fabrica.
Você pode amar outra pessoa. Você pode amar outra pessoa. Por que não? Quem disse que não? O problema é, muita gente acha que só porque amou uma pessoa, não pode mais fabricar amor, não pode mais amar. Isso não funciona, não tem cabimento. Só que o problema é que esse amor, ele precisa ser disparado. Lembrando que, eu vou explicar uma coisa para você. Mulher igual a motivo. Homem igual a oportunidade. Então, para a mulher querer outro homem, ela tem que ter um motivo para isso. E normalmente as mulheres não abrem mais motivo. Para o homem ter outra mulher, ele precisa de uma oportunidade. Por quê? Porque o homem, por ser um ser mais dependente da mulher, acredito eu que algumas pessoas discordem de mim, mas essa é a minha visão. O homem, ele é dependente do carinho da mulher, ele é dependente da força da mulher, e aí o homem precisa que ela queira ele. Porque, vamos analisar, é o homem que vai atrás da mulher para dizer assim, você quer dançar comigo? É o homem que vai falar assim, você quer sair comigo? É o homem que chega, geralmente, tá? Não vamos exagerar, mas a base ainda é essa. O homem chega na mulher para dizer. Lógico, a mulher pode chegar no homem. Vamos lá, vamos para o básico da coisa. Então, se é o homem que pede, é a mulher que domina. O homem, ele cava a oportunidade. A mulher olha para o cara e fala assim, eu quero. O que eu quero? Eu quero. Porque eu tô afim, então eu vou. O homem é como se ele tivesse sempre afim. E a mulher sempre buscando um motivo. Por isso que eu falo que a mulher, ela é razão. Escrever aqui embaixo com a mão direita, vocês vão me desculpar, mas vai ficar difícil. A mulher, ela é a razão. Vai, um R só para ficar melhor. O homem, ele é instinto. Nenhum dos dois é emoção. A mulher, ela é a razão, porque ela precisa de um motivo para tudo. O homem, ele é instinto, pá, porque ele precisa dar oportunidade. Então o homem, ele é instintivo. E como instinto, o lado animal, ele é maior. Ele é mais pronunciado. A mulher, por precisar de um motivo, Regis, mas e as mulheres que saem com todo mundo? Porque para elas faz sentido. Para o homem sair com todo mundo é uma oportunidade de se colocar como o garanhão, o macho, seja o que for. Porque existe uma diferença entre homem macho, mulher e fêmea. Tá? Existe uma diferença aí. Mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje. Então, a mulher precisa de um motivo, o homem de uma oportunidade. Aí a mulher entrega o amor dela para um homem. E a mulher, ela não valoriza, vou dar um exemplo, o homem. Aí ela não valoriza o cara vai murchando, ele vai embora. O que ela vai imaginar? Que todos os homens vão ser daquele jeito. O que ela espera então? Encontrar um cara mais agressivo,
mais incisivo, porque aquele era mais banana. Mas ela não deixou o cara crescer porque ela não incentivava. Mas ela não percebe isso, e enquanto ela não achar um cara que fizer ela perceber isso, ela vai dizer não para todo mundo. Esse é o tempo dela nesse exemplo. O homem tinha uma mulher onde ele era inseguro, lembra, ele é instintivo, ele era inseguro, e nessa insegurança ele acabou acreditando, melhor defesa é o ataque, passou a ser agressivo. Ela tinha um lado mais submisso, casou com ele, na ideia de que, quem sabe ele melhora, um dia ele para, quanto mais eu fizer por ele, ele para, e ele só vai aumentando aquilo. Conclusão, quando os dois se separam, a mulher entende que todo homem pode se tornar agressivo, porque ela continua submissa, e o homem entende que toda mulher, ela vive na dependência dele, então ele vai esperar o quê? Uma mulher que seja mais agressiva, ou ele mantém a mesma linha e vai continuar esperando uma mulher submissa. E ela vai ter medo dele, de um outro relacionamento, porque ela está esperando um cara amoroso, carinhoso. Só que o problema, por ela ser submissa, nesse exemplo que eu estou dando, tá? Tem muitos outros aí. Mas nesse exemplo que eu estou dando, que é o mais comum. A mulher, por ser submissa, o que acontece? Ela continua esperando um cara que aparentemente seja amoroso, mas se o cara for muito amoroso, por ela ser submissa, vai ficar dois submissos. Não vai dar certo. Ela tem que ela tem que esperar a contraparte dela, e a contraparte dela é um cara agressivo. E aí ela fala, por que toda hora que isso acontece comigo? Porque só homem é assim, porque todo homem é ruim. Não, porque ela não conseguiu perceber. O homem, por outro lado, só encontra a mulher, vai, e trai ele. Mas por quê? Porque ele quer fazer tudo por ela e ele desvaloriza ele mesmo. Quando ele desvaloriza ele mesmo, ele se deixa para lá, ele se deixava depois, ele não faz nada por ele, ou vice-versa. Mas nesse caso, o que acontece? Ele vai entrar numa situação onde ele sempre vai estar buscando mulheres que, de uma certa forma, abusem dele. Conclusão, ele começa a ter medo de encontrar outra. Só que a diferença é que, como o homem busca oportunidade, o homem chuta mais no gol. Então, se você pegar numa linha cronológica, o homem se frustra mais do que a mulher. Por quê? Porque enquanto este cara, o homem, ele tenta 10 vezes um relacionamento, a mulher tenta 3, 4. Então a mulher vai falar de situações mais profundas, porque ela tenta menos, porque a ideia dela, normalmente, é ter um relacionamento mais longo. O homem também, mas o tempo dele de esperar outra oportunidade é menor. Porque como a mulher tem que ter um motivo, enquanto ela não criar coragem de ter outro relacionamento, ela não entra. O homem, ele não precisa, ele não passa pelo problema da coragem. Ele acredita que se essa não deu certo, outra vai dar. Aí não dá certo. Ele tenta, ele imagina outra. Então o homem é aquela pessoa, ele tem um lado que ele não para pensar se o relacionamento, se o próximo relacionamento é bom ou não. O homem busca a oportunidade de ter. A mulher busca o motivo para ter. Então é aqui que a gente visualiza o tanto que um demora mais que o outro. Tanto é que você pode ver que você encontra muitas mulheres, se você, homem, está me assistindo, e está nessa situação de estar solteiro, você vai encontrar muitas mulheres dizendo assim, eu tive um relacionamento e ele não foi bom. Então eu não estou pronta para isso. Não, ela está esperando um motivo. E aí o que ela faz em relação a isso? Como é que ela faz para pensar nesse motivo, né? Que é o que ela precisa. A mulher, ela pega o tempo dela, e ela faz o seguinte. Então ela tinha lá tempo, vamos lá, vamos colocar assim, tempo para relacionamento. Vamos pôr aqui, ele é 25% do tempo. 50%
25. Então, teoricamente, esta parte aqui seria para relacionamento. Ok? O que ela faz? Ela pega este tempo do relacionamento e ela risca e ela preenche com outras coisas. Conclusão. Como esse tempo aparentemente está preenchido, e ela vai fazer exercício, ela vai para academia, ela vai fazer um monte de coisa. O que ela faz? Ela fala assim, não preciso de outro relacionamento. Aí ela acredita que ela não precisa de outro relacionamento. Porque ela pegou o tempo dela, ela dividiu essa parte de forma diferente, então ela aumentou isso aqui, e agora ela divide o tempo dela entre um monte de coisinhas. Para dizer o quê? Minha agenda emocional, como eu costumo dizer, já está preenchida com outras coisas. Não tem espaço vazio para um relacionamento. E o homem, em contrapartida, ele perde, ele é exatamente o contrário, ele perde toda essa noção, essa função, isso geralmente, tá? A maioria é assim. Ele perde tudo isso e ele fala assim, eu não sei fazer nada sem um relacionamento. E ele perde função. Então o homem, ele precisa, porque tem uma coisa, eu quero que vocês anotem essa frase que eu vou colocar aqui. Lembrando que toda vez que eu falo de mulher, para que nós tenhamos uma flexibilidade em termos de sexualidade, tá? Em termos de sexualidade, toda vez que eu falo de mulher, porque aí você tem as mulheres hétero e as mulheres gay, você tem os homens hétero e os homens gay. E aí todas as variações que hoje se denominam. Então toda vez que eu falo de mulher, opa, eu falo de in. Toda vez que eu falo de homem, eu falo de yang. Aqui é dentro e aqui é fora. Aí aqui é geração, desenvolvimento, pensamento, e aqui é atitude, reação, etc. Então, independente se você é uma mulher que gosta de outra mulher, um homem que gosta de outro homem, não importa. O seu lado feminino é yin, seu lado masculino é yang. Então, o que acontece? Quando você tem uma situação aonde o homem, isso aqui está anotado, certo? Se não anotou, volta o vídeo, problema nenhum. O vídeo está aí, ele pode ser voltado, não atrapalha a minha vida, você pode voltar o vídeo e você não atrapalha a minha vida o tempo todo. Fica lá, não vai me fazer mal, pode voltar o tempo à vontade. A vantagem do vídeo, você pode voltar no tempo, né? Mas eu quero que você anote essa frase. Deixa eu ver se o azul está funcionando, porque ele estava destampado. Está funcionando. Eu vou escrever aqui, ó.
Essa frase é minha. A mulher é a agulha da bússola do homem. Para quem não sabe, eu sou péssimo em desenho, mas só para você entender. Aqui eu tenho uma bússola, norte, sul, leste, oeste, e aqui eu tenho uma agulha. Essa agulha que aponta as direções é a mulher para o homem. O homem, sem agulha, ele é livre para ir para qualquer lugar, mas ele não tem direção. Ele não tem motivação. Lembra que a mulher é o motivo, o homem é a oportunidade? Ele não tem a motivação da mulher. Então ele olha para tudo e fala assim, para que eu vou fazer? E a mulher, ela é a agulha que aponta para todas as direções sem os destinos. A mulher, ela sabe tudo o que ela quer. Ela olha para a vida dela e fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Sem a oportunidade, ela olha para tudo isso e fala assim, para que eu vou fazer? Então o homem também tem o para quê. Então o homem não faz. Ele não sabe arrumar as coisas dele, ele perde o motivo. Para que eu vou fazer? A mulher, ela faz tudo, ela fala assim, mas não tem brilho. Não tem muita graça. Não tem graça fazer. Então, quando você entende isso, você entende que para a mulher, que é o motivo, a vida só funciona de verdade quando ela está aqui. Sabe por quê? Senão ela faz um monte de coisa para tentar ter alegria. E o homem não faz nada porque ele não tem alegria. O homem não tem o start, que é o motivo que é a mulher. E a mulher, ela faz um monte de coisa, ela vai para todos os lados. Porque o homem vai para um lado só, né? Ele vai para o norte, pum, é o motivo. Não, agora a gente tem que ir para o sul. Beleza, vamos para o sul. Não, agora a gente tem que ir para o leste, vamos para o leste. A mulher, ela vai para todos os lados, ela faz de tudo. Por isso que a mulher se sente hoje mais independente. Porque ela consegue fazer, ela já é o motivo. Ela tem um motivo. Mas a oportunidade, que é o instinto, é aquela alegria que vem de dentro e ela está sempre apática. Também. O homem, ele fica frustrado. Então, por isso que o homem precisa desesperadamente de uma mulher. Então, o tempo que o homem passa sem mulher, sem relacionamento, é menor do que o da mulher. Porque o homem precisa desse motivo, senão ele cai numa depressão, para não falar um palavrão, FDP, pum, pá, ele cai. E ele não consegue levantar. Então, o homem sem mulher, o homem sem essa contraparte que motiva ele automaticamente ele fica sem motivo, sem o start, sem o que faz ele sair. A mulher, por outro lado, ela tem os motivos, ela sai. Mas ela fala assim, acho que eu preciso de 2 vezes mais isso aqui, mais adrenalina, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Ela começa a encher a agenda dela, porque ela busca esse tesão pela vida que ela só vai ter do lado de alguém. Isso independente do casal, homo ou hétero, não importa. Mas é esta a base. A mulher é a agulha da bússola do homem, o homem é a bússola que falta para a agulha dela. Ou seja, a mulher vai para todos os lados. E como eu costumo dizer, uma pessoa livre para andar, para ir para qualquer lugar, pode andar, correr, pode parar, só que ela está no deserto, isso não se chama liberdade, isso se chama desespero e perdido. Quando o homem ele está numa linha reta, tem uma placa assim, ó, felicidade, ele está sozinho, ele para o carro, ele fala, por quê? Não tem motivo nenhum para lá. Então, esta é a situação. E quando eu atendo pessoas na terapia, o homem ele vem depressivo e a mulher ela vem deslocada. Por quê? Ela vai para todas as direções, mas ela não sabe para onde ela está indo. O homem ele tem a condição de ir, mas ele não vai. O homem tem definido o destino dele, ele só não quer ir. A mulher
ela não tem definido o destino dela. Então ela muda de faculdade, ela vai, ela volta, ela come, ela para, ela faz dieta, ela volta, ela se perde. Agora, quando a mulher perde a motivação, é porque ela está aqui, no lado yang dela. Quando o homem faz um monte de coisa e ele não tem muito por que ele está fazendo, ele está no lado yin dele. Então, qual é o tempo certo? O tempo certo, ele não está referido em dias, semanas, meses ou anos. O tempo certo é o tempo que você, mulher, admite precisar de outro homem, não precisar porque você é dependente, precisar para te completar. Parar de correr que nem uma louca para um monte de coisa e no final tá frustrada porque não tá vendo o caminho. Tá fazendo um monte de coisa e começa a olhar que tá sem sentido. E o tempo do homem é quando ele começa a perceber que ele precisa realmente do motivo, da motivação da mulher. Mas essa motivação não pode ser qualquer uma. Porque a motivação para fazer besteira, ela não é útil. Ela só é uma motivação que te leva pro buraco. Então, às vezes, eu falo muito para as pessoas, uma mulher que terminou um relacionamento tóxico, normalmente ela muda de energia, ela fala assim, agora eu não vou deixar mais isso acontecer. Quando ela muda de energia, imediatamente ela atrai um homem ao contrário. Porque é imediato. Você pediu, você atrai. E aí chega um cara educado, gentil, bacana, e ela fala assim, não quero um relacionamento agora. Só que ela acabou de pedir. Então pode ver você, mulher, que você termina um relacionamento, a impressão que dá é que vem um monte de cara. E todos eles, para você, no fingimento de, ele é educado, ele é bonzinho, nossa, ele pega no meu pé. Cara, você acabou de pedir isso. Porque você não quer mais um cara agressivo. Então, imediatamente, você ainda quer um relacionamento, você quer continuar um relacionamento, você quer continuar sentindo aquilo, mas você falou assim, vou mudar. E quando você fala, vou mudar, o que você atrai? Você atrai um cara ao contrário. E ele vem. Pode ver. A maioria dos caras chega nas meninas e fala assim, não, eu tô dando um tempo, porque eu tô querendo, porque eu passei por um relacionamento ruim e eu não quero outro. Só que o cara é exatamente aquilo que você precisa naquele momento. Mas como você ainda está com medo de ter o outro, e você ainda gosta do outro, você não aceita outro porque o seu espaço está fechado ainda. Porque você acha que ainda é do outro. E o cara, a mesma coisa. Não, agora eu só vou zoar porque eu fui casado, porque eu tive uma namorada que acabou com a minha vida e não sei o que, não sei o que lá. E aí você fala assim, então, mas essa menina aqui é tão legal. Não. Não quero nada sério agora, porque senão ela vai ficar pegando no meu pé. Cara, mas é justamente alguém que gosta de você que você quer. Por que você não aceita? Então, eu falo para as pessoas, às vezes, você termina um relacionamento sério e no dia seguinte você tem a chance de outro relacionamento sério. O mais importante é colocar na cabeça o seguinte, qual é a sua ideia? A sua ideia é ter um relacionamento ou é ter um relacionamento com aquela pessoa? Se a sua ideia é ter um relacionamento, quando vier um relacionamento, aproveita. Se a sua ideia é ter um relacionamento com aquela pessoa, sinto muito. Se aquela pessoa for embora, enquanto você não mudar essa ideia, você vai continuar achando que você tem que esperar ela ou que ninguém mais serve para você. E aí o tempo muda completamente. Qual é o tempo certo, Rez? É o tempo que você entender que você não pode passar nem mais um minuto sozinho. Porque viver sozinho é diferente de estar isolado. Eu falo isso sempre. Eu falei isso no vídeo passado. Se você não assistiu, assiste o vídeo, o anterior a este. Você vai entender, eu vou falar para você. Porque estar sozinho e estar isolado são coisas diferentes. Então, estar sozinho é não ter alguém que te ama do seu lado. Estar isolado é não ter mais ser humano nenhum. Às vezes você pode estar com um monte de seres humanos e estar sozinho.
Às vezes você pode estar só você e a pessoa que você ama, e mais ninguém no mundo, e você continua acompanhado. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, vai me ajudar muito. Se você gostou de verdade e não é inscrito, se inscreve no canal. Lembra, nenhum dos meus vídeos é editado, porque eu não sei editar, e eu parei de tentar. Ah, não, eu sou assim, como você está me vendo. E é o meu estilo. Lógico, o dia que eu conseguir ter do meu lado, aí sim, um relacionamento profissional com outro profissional, tá vendo? Às vezes a gente só precisa se abrir para isso. E é uma coisa que eu estou buscando. Sim, deixar os meus vídeos mais profissionais para você, porque é para você que eu faço esse vídeo, por mim, com você. Essa é a minha visão. Então, se você gostou, curte o vídeo. Se você acha que tem alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e se inscreve no canal, afinal de contas, não custa nada e ajuda muito. Beleza? Um beijo, um abraço, fica com Deus e até a próxima. Lembrando que no meu canal a gente tem sempre os vídeos que podem ajudar você a melhorar de vida. Um grande abraço e até mais.